Olá! Nesta semana, o programa OAB na TV vai falar sobre os 50 anos da subseção de Itajaí. Neste ano de 2021, a subseção, que é a mais antiga do estado, a OAB aqui de Itajaí, comemora meio século. E uma série de atividades está sendo programada para essa comemoração. Por isso, no programa de hoje, nós vamos receber o presidente da subseção, Dr. Renato Felipe de Souza, que vai trazer para a gente todas as novidades que estão programadas. E além de você acompanhar as entrevistas do programa OAB na TV, aqui no canal 14 da NET, você também pode acompanhar a programação completa no nosso canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí. Lá estão todas as entrevistas completas que vão ao ar aqui na TV Câmara. E agora, então, a gente já recebe o Dr. Renato Felipe de Souza, que já está aqui conosco neste ano de 2021. A gente tem o formato do programa OAB na TV um pouco diferente do ano passado. Desta vez, o nosso entrevistado está do outro lado da telinha. E a gente começa já dando as boas-vindas. Dr. Renato, muito obrigada por estar aqui conosco no dia de hoje. Olá, Luana. Saúdo à TV Câmara, saúdo a todos os cooperadores que fazem desse empreendimento grandioso. Também cumprimento todos os telespectadores e quero registrar aqui a honra de estar aqui com vocês nesse momento em mais um OAB na TV. E a gente tem hoje, então, a grande missão de falar dos 50 anos da subseção, né? A subseção que é a mais antiga do estado. Lá no mês de dezembro ela completa 50 anos e para marcar essa história, essa trajetória tão vitoriosa, a gente tem uma série de atividades programadas para esse ano todo, né, doutor? A gente tem bastante histórias, bastante conquistas que vão ser contadas. Sim, Luana. A OAB, nesses 50 anos, protagonizou na sociedade itajaense uma série de atos praticados em favor da comunidade e dos advogados. E para festejar esse momento, a diretoria da OAB de Itajaí resolveu, juntamente com o conselho, fazer um livro de 50 anos. E, para tanto, nós solicitamos ao professor Edson da Ávila, que é um historiador, que fosse realizado o levantamento de todo o período institucional da OAB em Itajaí. Então, ele está elaborando esse livro e, juntamente com ele, existe uma equipe técnica voltada para isso. Esse livro é fruto de uma série de doações realizadas pelos ex-presidentes da subseção de Itajaí, eles que auxiliaram aportando recursos próprios para realizar esse livro, né? Não só eu, mas como Murilo, João Paulo, doutora Elídia, doutor Wolfram e tantos outros que nos auxiliaram, e vai ficar para os anais da OAB. É um resgate tanto histórico como fotográfico. Vai ser um trabalho a várias mãos, um trabalho do potencial que é do professor Edson Dávila. Ele está capitaneando e esse livro vai ficar nos anais da história de Itajaí, da OAB Itajaí. E quantas histórias, né? Quanto pioneirismo, na verdade, a OAB aqui subseção tem, né? Eu tive a oportunidade há uns 3 anos de conversar com muitos ex-presidentes aqui da subseção e a gente descobriu, né, quantas coisas, quantos fatos que, na verdade, surgiram após pedidos da OAB. Hoje, aqui ao longo do programa OAB na TV, a gente vai falar dos mais recentes, mas a história da OAB sempre foi de muita luta e de muito pioneirismo também aqui na cidade, né, doutor? Sim, a OAB desde 1970 e os advogados antes disso já eram protagonistas sociais, contribuíram de forma decisiva tanto para o desenvolvimento jurídico como educacional na nossa região. Posso apontar aqui a Univale, no início da Univale, que teve um movimento intenso para o lançamento do curso de Direito, e isso é retratado no livro, né? Esse entrelaçamento histórico da Univale, na antiga FEPEV, né, com a OAB de Itajaí, né, vai ser destacado bastante essa história. E nós temos brilhantes advogados que estão um pouco a história esquecida, mas vão ser relembrados no lançamento desse livro de 50 anos da subseção de Itajaí. Vai ser um momento muito marcante. A ideia da diretoria da OAB é lançar esse livro em agosto, no mês do advogado, né,
porque esse ano é ano eleitoral e um lançamento posterior pode parecer tendencioso em relação ao pleito eleitoral junto à OAB, né? E também é vedado pela legislação eleitoral qualquer lançamento posterior. Então, nós pretendemos lançar em agosto esse livro, né? Os 50 anos da OAB, né? E vai ser uma grande honra, né? Para como presidente, fazer o lançamento desse livro. Já teve a oportunidade de dar uma olhada no que já está neste livro? Já teve essa oportunidade? Olha, pedido já teve. Já pedi para o professor, mas ele está guardando as 7 chaves. Ele já estamos agendando já está agendando uma exposição, né? Mas eu já pedi para ele o livro, mas ele não me franqueou ainda. Eu estou muito curioso. Eu conversei com algumas pessoas que estão escrevendo. Eu posso falar aqui da professora Luciana Carvalho. Eu conversei com ela me contou um pouquinho do capítulo que ela escreveu, tratando da Univale da OAB, e eu fiquei muito aguçado, né, para poder fazer a leitura desse livro, né. Posso dizer que eu estou muito ansioso, esperando, não só eu, como alguns presidentes que me cobram, quando é que vai lançar o livro, quando é que vai lançar? Só, olha, nem eu sei quando é que ele vai me entregar, mas com certeza eu quero ser o primeiro a ler. Legal. Doutor, certamente é uma grande honra ser presidente de uma subseção, né, que está completando meio século agora nesse ano de 2021. Claro que a gente está em meio a uma pandemia, mas muito trabalho também está sendo realizado durante todo esse período, desde o ano passado. Na oportunidade, a gente conversou com a doutora Catherine no primeiro programa OAB na TV deste ano. A gente viu quantas atividades foram desempenhadas, a gente vai conversar hoje também, mas certamente é uma grande honra, porque a gente está falando aqui do trabalho feito em prol do advogado, mas que diretamente reflete na vida da comunidade também, né? O que eu posso dizer como advogado, sempre foi um sonho ser presidente da OAB, né? E me honra muito ser presidente da OAB nos 50 anos da instituição, né? Eu não tenho palavras para descrever a minha satisfação em ser presidente nesse momento. É um momento marcante, né? Vai ficar na história porque é um momento dos 50 anos em meio a uma pandemia, né? É um período em que as pessoas estão se reinventando, a justiça está criando mecanismos para integrar o jurisdicionado, o advogado com a justiça, e nesse momento de transformação, nós estamos passando, e me orgulha muito dirigir a instituição, um momento tão delicado, mas em contrapartida de tanta reflexão, né? As formas de acesso à justiça, a forma como o advogado consegue chegar até a autoridade judiciária é uma transformação. A gente pode ter certeza disso. Vai passar a pandemia, mas algumas coisas vão ficar na justiça, né? Essa ideia de enxugar a justiça, deixar ela mais econômica, utilizar mecanismos tecnológicos de audiência, de acesso a testemunhas de local longínquo, né, que não consegue se dirigir até a sede da unidade jurisdicional, algumas marcas vão ficar. Isso vem para o bem, né? Sim. O doutor Renato continua aqui com a gente, porque a gente só vai para um breve intervalo, mas na sequência a gente vai falar, além do livro, né, que a gente tem, então, nesse ano, que vai ser lançado no mês de agosto, a gente também tem uma medalha. São 2 medalhas de reconhecimento, na verdade, que o doutor Renato vai trazer para a gente no próximo bloco também essas informações, e também vai falar do trabalho que foi desempenhado durante o último ano e que ainda vem sendo desempenhado junto ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí e também da Central de Plantão Policial. Daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, a gente traz mais detalhes aqui no programa OAB na TV. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje nós recebemos o presidente da subseção, o Dr. Renato Felipe de Souza. No primeiro bloco a gente falou então um pouco sobre o livro que vai ser lançado em comemoração aos 50 anos da subseção, a subseção de Itajaí, que é a mais antiga do estado e que neste ano completa meio século de atividade.
E agora, neste bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as medalhas. Serão 2 medalhas de reconhecimento que vão ser, então, entregues a advogados. O doutor Renato, que já está aqui comigo, do outro lado da telinha, vai explicar para a gente. Então, a gente já tem essas 2 medalhas, já tem os nomes, né, que vão ser homenageados, e a gente quer saber um pouquinho mais como que vai acontecer essa homenagem nesse momento, doutor. Bom, Ana, para chegar nesses 2 nomes foi muito difícil. Nós reunimos os ex-presidentes da subseção durante 4 reuniões, mais ou menos, em média 3 horas cada uma, e existia alguns nomes, né, de alguns advogados eminentes que tinham aqui na cidade de Itajaí, e um levantamento feito pelo professor Edson da AFA. Ele pegou o nome dos advogados desde a época do que eram os provisionados, né? Então, nós sabatinamos esses nomes, eram em torno de 12 ou 13 nomes, nós escolhemos 2. O primeiro nome foi o nome do advogado Francisco Rangel. Francisco Rangel é um advogado aqui em Itajaí, militou durante muitos anos, ele foi considerado o decano na época dele da advocacia. E o segundo nome é do Félix Reicher, que é um advogado também de Itajaí, né? Ele participou ativamente da questão educacional, foi procurador da Univale também, e ele é o segundo nome da segunda medalha. Essa medalha ela é conferida de 2 formas. A medalha Francisco Rangel ela é conferida anualmente e eleita pela diretoria da OAB de Itajaí. A medalha Félix Reicher ela é trienal e ela é dividida primeiro no colégio de ex-presidentes de subseção, eles escolhem 6 nomes, e esses nomes vão para o conselho da OAB, e o conselho da OAB elege um nome. Então, a diferença entre as 2 medalhas, uma é que é pela diretoria, e a segunda, ela passa primeiro nos ex-presidentes e depois pelo conselho da OAB. Então, e uma é conferida anualmente e outra é trienal, né? Mais ou menos isso. Foi aprovada, eu tive a oportunidade de conversar com os familiares do Dr. Francisco Rangel, bem como do Félix Reicher, pedi autorização para os familiares para o uso do nome e da imagem deles, né? E eles receberam com bastante alegria, e a OAB Itajaí ficou mais satisfeita ainda pela autorização deles, e para nós é uma grande honra ter esses expoentes da advocacia com duas comendas que vão ser conferidas pela OAB Itajaí. E como que vai acontecer, então, essa entrega, nessa homenagem durante esse ano, dos 50 anos da OAB? A nossa ideia, primeiro, foi aprovada na última reunião do Conselho, na sexta-feira, mês de março, na primeira semana de março, a resolução que trata, né, disso, e tem alguns requisitos. Primeiro tem que ser advogado itajaiense e tem que ter colaborado de forma decisiva para o desenvolvimento da OAB ou para a sociedade itajaiense. Um segundo requisito é ter 25 anos de advocacia, né, em Itajaí, né, e ter uma grande honorabilidade. Então, a ideia da diretoria da OAB de Itajaí é conferir até agosto as 2 medalhas, né? Eles vão ter que fazer uma reunião com os ex-presidentes também para ver qual é a indicação deles. Então, nossa ideia é entregar um evento grandioso, com o lançamento da medalha, tudo, em que pode participar, se Deus permitir, e essa pandemia melhorar, os familiares do nome das pessoas que levaram o nome da medalha, e seria uma reunião presencial ou mista, né, de forma híbrida, né, mas até agosto vai ser conferida essas medalhas, né, a um advogado itajaiense. Perfeito. E com certeza durante o ano também, né, doutor? Ações vão acontecer em comemoração ao aniversário. A gente tem o trabalho das comissões temáticas também, que durante o ano vão promover atividades, e a gente acompanha todas essas informações também nas redes sociais da OAB, né? Sim, né? Também nos 50 anos nós temos um desenho de lançar mais um livro. A OAB Itajaí quer lançar um livro especificamente sobre Covid-19 e sua repercussão nas relações jurídicas. Recordando que no final do ano passado, nós lançamos um livro, né? A subseção Itajaí lançou um livro no Brasil e em Portugal, que foi coordenada pelo Dr. Ávila, que é o presidente da Comissão de Direito Constitucional de Itajaí, e esse livro recebeu uma série de recomendações, inclusive até de ministros da Suprema Corte, né? Então, uma grande honra para a subseção de Itajaí ter um livro dessa envergadura e capitaneada por diversos operadores do direito, tanto a nível local como a nível nacional, né? E vamos lançar mais um esse ano, né? Se Deus permitir,
e as coisas continuarem dando certo como vem dando, né? Com a grande participação dos advogados aqui da cidade, né? Porque esse livro teve grande contribuição os autores, né? São advogados aqui também, né? Sim, tem poucos autores, posso dizer, de fora da localidade, né? Mas a maioria é prata da casa, né? Legal. Doutor Renato, mudando um pouquinho, né, da temática dos 50 anos, mas também, claro, que fica como atividade da subseção. Essa história dos 50 anos realmente tem muito dessa marca de que a sociedade chama a OAB e a OAB está sempre ativa, está sempre ouvindo os chamados da comunidade, né? Da mesma forma, em 2020 e 2021 acontece isso muito forte na questão do sistema prisional. Em 2020, a OAB praticamente toda semana foi chamada para resolver alguma situação, ainda mais em meio a essa pandemia, muita incerteza, muitos pedidos da comunidade, muitos pedidos das famílias. A OAB, mais uma vez, foi acionada e teve um trabalho muito forte, muito atuante no sistema prisional aqui de Itajaí, né? Foi um trabalho a várias mãos aqui. Eu quero parabenizar o trabalho do Dr. Costela, que é o presidente da Comissão de Assuntos Prisionais, Dr. Brandão, e todos os membros da Comissão de Assuntos Prisionais de Itajaí. Sem a colaboração deles, não seria possível realizar qualquer ato lá. Mas nós trabalhamos de forma muito intensa no complexo penitenciário. E um dos primeiros chamados no ano de 2020 foi a questão do kit de higiene, né? O que acontece? Com a pandemia e a impossibilidade dos familiares levarem pertences, produtos de higiene para os presos, começou a surgir dentro do complexo penitenciário de Itajaí um movimento, inclusive, não digo de rebelião, mas um movimento de indignação dos detentos, porque eles estavam 12 a 13 homens numa mesma cela, sem poder utilizar desodorantes. Então, a OAB Itajaí fez um primeiro movimento, juntamente com o Conselho da Comunidade, para liberar os desodorantes para os internos, né? Nós fizemos uma reunião com a juíza de execução penal, e com a utilização do fundo do Conselho da Comunidade, nós adquirimos, juntamente com as instituições envolvidas, uma série de desodorantes e entregamos no complexo penitenciário, com o compromisso de que o órgão gestor do complexo penitenciário abrisse um aditivo no contrato para incluir o kit de higiene e o desodorante nos itens entregues aos presos. Isso foi feito, foi um aditivo que foi feito, tá? E agora os presos recebem esse desodorante. Esse foi um primeiro momento. Um segundo momento veio a questão dos presos com Covid, né? Nós tivemos em torno de 608, se não me engano, 508 detentos com Covid. Nessa oportunidade, juntamente com a Defensoria Pública de Itajaí, nós fizemos diversas reuniões, tanto com os diretores do complexo penitenciário, quanto com a autoridade judiciária, que é responsável pelo complexo, e a OAB Itajaí, juntamente com a Defensoria Pública, pediu a liberação coletiva de alguns presos, os de situação de risco, né, os maiores de 70 anos, né, que tinham uma possibilidade de ser contaminados pelo Covid e, por acaso, vir a óbito em razão dessa exposição, né. Infelizmente, o pedido foi indeferido, nós fizemos um trabalho exaustivo, foram diversas reuniões, os presos não foram liberados, né? Mas nós monitoramos de forma intensa a questão do Covid, ainda bem que nenhum teve nenhum avanço, né? E passou o complexo penitenciário, embora toda a contaminação, acabou passando sem nenhuma vítima. Também nós atuamos de forma forte na questão do complexo, quando o complexo realizou o lockdown, impedindo os advogados de ter acesso aos presos. A OAB Itajaí impetrou o mandado de segurança, né, pedindo que fosse resolvido esse problema, né, criado pelo complexo penitenciário, uma ilegalidade, né, porque nem em estado de sítio pode ser impedido o advogado de falar com o preso. Nós entramos com o mandado de segurança, pedimos que fosse reservada uma sala devidamente higienizada para o advogado ter contato com o preso, ou fosse utilizado os mecanismos tecnológicos, né, o famoso parlatório virtual. E a autoridade judiciária deferiu a medida, né, tornando obrigatório o acesso do advogado ao preso, possibilitando o complexo utilizar métodos tecnológicos ou presenciais, né.
e daí conseguimos resolver, através do trabalho a várias mãos, esse problema no complexo penitenciário. E uma última atuação que eu posso dizer em relação à saúde, nós apuramos que havia uma situação caótica da questão de saúde de médicos, poucos enfermeiros, poucos médicos. Nós oficiamos ao Ministério Público do Trabalho denunciando a precariedade das relações de trabalho, né? E foi aberto um inquérito civil, que está em curso ainda, tá? Está em curso. E nós nos deparamos com a precariedade do sistema penitenciário na questão da saúde. E ainda estamos atuando, tem algumas atuações pontuais, que, por exemplo, surgiu recentemente, que não está sendo fornecido medicamentos, ou então que o preso não está recebendo um determinado produto, e nós sempre estamos em contato com o complexo penitenciário. Eu posso dizer para ti, a Marta aqui, que é a gerente regional, uma pessoa acessível, uma pessoa de bom senso, ela sempre tem escutado a OAB Itajaí e sempre que possível ela tem resolvido os problemas, né? Muitas vezes não depende dela, depende da SAP, né, resolver, mas ela sempre é parceira da OAB, e aqui vai meu agradecimento também à Marta também, por todo o empenho na resolução dos problemas no complexo penitenciário. Basicamente é isso em relação ao complexo, mas tem muitos temas pontuais que nós sempre conversamos lá com os diretores tentando resolver. Certo. Doutor Renato, continua aqui conosco porque a gente vai para um breve intervalo, mas na sequência a gente vai ter outros assuntos. A gente teve uma atuação também junto ao Hospital Marieta, acompanhamento dos pais durante os procedimentos de partos também. Foi uma demanda bastante ativa, uma participação muito ativa da OAB também na discussão desse assunto. Doutor Renato, então, vai falar para a gente no próximo bloco sobre esse tema também. Este é o nosso último bloco do programa OAB na TV desta semana e hoje a gente entrevista o presidente da subseção, Dr. Renato Felipe de Souza. Neste bloco a gente vai falar também de um convênio que foi feito entre a OAB Subseção Itajaí e também a vara aqui da violência doméstica, né, doutor? A gente teve uma novidade, eu queria que o senhor falasse aqui para quem está nos acompanhando, porque ele foi pioneiro também, e como que funciona? Como que foi esse trabalho com a comissão, né, do combate à violência doméstica, juntamente com a vara de violência aqui de Itajaí, que foi fundada em 2019 e agora, a partir já de agora, tem esse convênio com a OAB? Bom, a criação da vara de violência doméstica foi idealizada pela OAB Itajaí, a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual, né? Nós oficiamos e participamos de uma reunião com a Corregedoria, e dali surgiu, juntamente com as demais instituições, a ideia de criar essa vara de violência doméstica. Antes da criação, a doutora Sônia Amoroso também, ela já tinha esse desenho de criação, e os demais juízes também que participaram desse movimento, porque sobre eles caiu uma sobrecarga de trabalho. Criada a vara, depois de um tempo, nós tivemos a felicidade de ter uma colaboradora, uma advogada, a doutora Adriana Bogo, que desde já rendo aqui a ela meu agradecimento em nome do OAB Itajaí. A doutora Adriana veio com uma ideia de criar uma comissão de enfrentamento à violência doméstica. Ela idealizou, nós criamos a pedido dela isso, e ela, juntamente com a diretoria da OAB e a autoridade judiciária, trouxe um novo desenho em relação à defesa da vítima. Então, a doutora Adriana capitaneou esse movimento, né? E nós, em reunião com a autoridade judiciária, ela fez essa proposta, né? De nomear um advogado para a vítima, e nós temos a notícia que foi o primeiro local em Santa Catarina que teve essa nomeação, né? Parabenizar o trabalho da doutora Adriana, aqui, de todos os envolvidos, juntamente da comissão, por essa conquista, né? E daí o que acontece? Foi evoluindo, e depois a autoridade judiciária baixou uma portaria e atribuiu à Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica uma série de medidas ali, né? De organização desse organograma de trabalho com os advogados que defendem as vítimas da violência doméstica. Como que funcionava antes desse convênio? Não havia defesa da vítima. Então,
somente quem defendia a vítima era o Ministério Público, mas o Ministério Público tem que ser imparcial, né? Mas até então não havia defesa da vítima, somente do advogado, do agressor, né? Então, agora nós temos, em razão desse convênio, né, a defesa da vítima de violência doméstica juridicamente, né? Então, se habilita ali, basicamente, como um assistente de acusação ali, e o advogado auxilia a vítima nas medidas, tanto na esfera penal, também na esfera extrajudicial e na esfera civil, da orientação técnica, né? E o advogado é remunerado pelo sistema da defensoria dativa, que é gerenciado pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. E como que funciona? Ainda existe essa possibilidade de inscrição, de participar dessas defesas, ou é aberto um período para se inscrever, doutor? Foi aberto um período de inscrição, né? Nós abrimos recentemente um novo edital, mas nada impede que os advogados interessados encaminhem um e-mail para a OAB Itajaí, nós incluímos na lista dos advogados ativos. Não há nenhum empecilho, nenhum impedimento de incluir novos advogados que têm interesse em colaborar na defesa dessas pessoas violadas, ou fisicamente ou psicologicamente, por um agressor. Perfeito. Doutor, outro assunto que a gente gostaria de pontuar aqui é que no ano passado foi encaminhado ao CNJ uma notificação por conta de um problema do aviso de recebimento, né, na vara de trabalho. Eu lembro que esse assunto teve uma repercussão e teve alguma resposta acerca disso, sobre esse envio do AR? O que acontece é que a Justiça do Trabalho, em razão de achatamento dos recursos, resolveu cortar na carne algumas despesas, algumas necessárias, outras desnecessárias. E o que é desnecessário, o que foi feito, né? Eles resolveram fazer as notificações sem aviso de recebimento. É um aviso de recebimento que identifica quem recebeu a correspondência. Tem gerado uma série de nulidades na defesa, tanto das empresas como dos reclamantes, né? Dos trabalhadores. A OAB Itajaí, inicialmente, juntamente com a Comissão de Direito de Trabalho, capitaneada pelo Dr. Andrei, aqui, nosso companheiro, fizemos um requerimento local e foi indeferido, e nós abrimos um procedimento no Conselho Nacional de Justiça para que fossem tomadas providências. Está em curso ainda, né? Está para ser julgado, nós não temos nenhuma decisão a respeito, nós acreditamos que vai ser dado provimento a esse pedido de providências para que cumpra-se o que está preconizado na lei. As notificações elas têm que ser pessoais com aviso de recebimento. São números os prejuízos, e a OAB Itajaí foi a primeira do Estado a fazer esse procedimento, e nós temos notícia, pelo menos, que outra subseção ou a seção do Estado tenha feito essa medida de cunho para a resolução desse problema pontual. Quanta coisa, né, doutor, que a gente tem aqui para falar. A gente ficou um pouquinho afastado durante um ano do programa OAB na TV por conta da pandemia. Agora, retornando, a gente vai trazer essas atualizações também. No ano passado, ainda, a gente tem 3 minutos ainda neste bloco. No ano passado, a gente acompanhou também uma participação muito ativa da OAB na questão de outra reclamação que veio da sociedade, que veio da comunidade para a OAB, que foi a presença dos pais no momento do parto aqui no Hospital Marieta. Houve também esse engajamento dos advogados e, ao final, o resultado foi bem positivo, né, também para os pais, né? Fomos procurados inicialmente por um grupo de advogadas mães que denunciaram esse problema no Hospital Marieta, e depois nos procurou também a doutora Paola, que é advogada e capitaneava o movimento Libera Marieta, né? Em razão da denúncia, nós inicialmente marcamos uma reunião coletiva com a direção do hospital, e quero agradecer aqui a doutora Débora, a procuradora do hospital, por ter comparecido e dado os esclarecimentos. Depois disso, nós comparecemos no hospital, verificamos as condições sanitárias do local, o espaço, e também quero agradecer a Defensoria Pública também, que participou conosco disso. Num primeiro momento, eles já liberaram o acompanhamento do parto, né? E depois nós conseguimos, juntamente com as demais instituições, liberar o pré-parto. Então foi uma conquista, foi um diálogo, né? Nós tivemos com o hospital também, quero agradecer a irmã Messi aqui por ter nos recebido lá, se não me engano, por umas 3 ou 4 vezes lá, explicando e dizendo que ela nunca teve a intenção de violar a legislação, que existia realmente era um desconhecimento de como tratar a questão da pandemia, né, e a sua repercussão no ambiente hospitalar.
mas aqui foi conseguida a resolução, um trabalho a várias mãos, né? Aqui eu quero agradecer a doutora Catherine também, que participou conosco desse movimento, nos auxiliou, a diretoria da OAB, alguns conselheiros e conselheiras que participaram, mas foi um movimento positivo, e foi um movimento para resolver esse problema, né? Doutor Renato, nosso bate-papo já está chegando ao fim. Quero deixar o espaço aqui, a gente tem 1 minutinho e meio ainda, deixar o espaço também. Com certeza ainda a gente vai ter outras oportunidades de conversar aqui no programa OAB na TV, mas para você deixar as suas considerações finais nesse primeiro programa, nessa sua primeira participação aqui no programa OAB na TV deste ano. Bom, eu quero agradecer a confiança de todos os advogados da Itajaí, por ter eleito a nossa diretoria, nosso conselho, por a gestão, que esse ano é o último, né? Quero dizer pessoalmente a grande honra que é dirigir a OAB Itajaí. Quero informar os advogados que isso é uma parcela do que vem sendo feito. Nós temos outros atos que nós praticamos que não dá tempo, infelizmente, de abordar nesse assunto, como a central de plantão policial, né? Uma situação precária sanitária. Teve questões ligadas ao CASEP também, que não foi divulgado, mas nós atuamos. Teve situações em que envolveram o fechamento de escritório de advocacia em razão da pandemia. Nós tivemos problemas com a autoridade judiciária que impediram o acesso do advogado, não queria receber advogado. Tudo isso nós tratamos, ou de forma silenciosa, ou de forma ativa, dando publicidade. Mas é uma grande honra, tá? Quero agradecer também a Luana, tá, Luana, por todo o trabalho que você tem desenvolvido, a assessoria de comunicação. Quero agradecer a TV Câmara também, por todo o trabalho desempenhado, agradecer o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, Dr. Marcelo Werner, que acolheu a renovação do convênio da OAB Itajaí nesse programa aqui, que é um programa, se tudo der certo, vai continuar independente da nova gestão que assumir, né? O que é uma forma de comunicação eficaz entre a advocacia, a OAB e a sociedade. Mas é basicamente isso, Luana, né? Muitas coisas hão de ser faladas no decorrer do ano, né? E outras vão ficar para ficar na memória dos advogados. Com certeza, na memória também, que um pouquinho dessa memória vai estar no livro. Como a gente falou no primeiro bloco, um pouco dessa memória vai estar no livro dos 50 anos da OAB, né? Sim, um livro que nos honra muito, né? E ansioso para que seja lançado. Legal. Doutor Renato, obrigada pela participação aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, Alana. Desejo a todos uma boa semana. Uma boa semana. O programa OAB na TV de hoje vai ficando por aqui e eu lembro você que todas as terças e quintas-feiras, então às 10 horas da noite, a gente traz o programa OAB na TV no canal 14 da NET e também nas redes sociais da OAB Subseção Itajaí e no canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí também. A gente está de volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais.